Oi, gente, vamos ver agora o capítulo 15, tá? Que fala sobre artigo e numeral. Artigo é a palavra variável que modifica, que modifica o substantivo, determinando-o ou não, tá? Ele também indica a relação ao substantivo, as flexões de gênero e número. Então, o artigo, ele vai acompanhar o substantivo, tá? Vai determiná-lo em gênero e número. Então, ó, na rua uma mulher esperava a chuva passar. Na rua a mulher esperava a chuva passar. E assim por diante, tá? Nós temos classificações do artigo: definido e indefinido. Definido determina e particulariza o sentido do substantivo. Exemplo: o carro, a planta, os alunos, as mulheres. Indefinido indetermina e generaliza o sentido do substantivo. Um carro, uma planta, uns alunos, umas mulheres. Aí tem um tópico: a importância dos artigos. Os artigos não são meros elementos que acompanham um substantivo. Utilizar ou não constitui uma escolha ligada à precisão que se pretende conferir a um determinado sentido de um texto. Assim, os artigos podem ter um uso particular ou genérico. Podem se referir ao todo ou à parte, como se percebe claramente em algumas construções contrastantes, tá? Aí agora ó, umas observações. O artigo definido pode, quando pronunciado com certa entonação especial, contribuir para enfatizar o sentido particular do substantivo. Exemplo: este não é apenas um problema, é o problema que temos que resolver. Tá? Aí, ó. O artigo contribui para a substantivação de qualquer vocábulo que originalmente não seja um substantivo, em um processo chamado de conversão ou derivação imprópria. Exemplo: é doloroso ouvir um não tão enfático na hora em que precisamos de apoio. Artigo definido pode assumir em determinados contextos o valor demonstrativo ou possessivo. Exemplo: até o momento, ele é somente um suspeito. Então aí, ó, o momento pode ser até este momento. Até agora, ok? Diferenças morfológicas. Não se deve confundir um artigo definido o com outros valores morfológicos que o vocábulo o apresenta na língua portuguesa. Artigo definido: o homem contemplava as estrelas do céu. Pronome pessoal oblíquo átono, que corresponde a ele ou eles. Eu o admiro pela sua coragem. Pronome demonstrativo: meu amigo é o que chegou mais cedo. É aquele que chegou mais cedo. Isso demonstra que o pode ser tanto pronome quanto artigo. Depende muito do sentido no contexto que ele vai estar empregado, tá? Assim como o a, que pode ser pronome, pode ser preposição, pode ser artigo, tá? Então, olha, não se deve confundir o artigo definido a com outros valores morfológicos também da língua portuguesa. Então, ó, artigo definido: ali estava a secretária do diretor. Pronome pessoal oblíquo átono: os eleitores a admiravam pela honestidade que revelava. Pronome demonstrativo: você é a que eu vi no cinema. É aquela que eu vi no cinema. E preposição:
ela continua a cantar alegremente, tá? Artigo indefinido não se deve confundir o artigo indefinido uma, uns, umas com outros valores morfológicos que os vocábulos apresentam na língua portuguesa. Então, artigo indefinido. Um homem e uma mulher conversavam animadamente no barzinho. Um homem e uma mulher, não disse quem são, não sei quem são. Numeral, cardinal, que é quando se percebe pelo contexto que o aspecto é quantitativo e que a palavra põe em realce. Então, ó, eu pedi 2 entradas e só recebi uma. Aí eu tenho quantidade. Pronome indefinido. Um esteve aqui, mas o outro não nos procurou. Entre as crianças do colégio, umas estudavam inglês e outras espanhol. Então aí, ó, pronome a gente sabe que ele acompanha ou substitui um nome, certo? Nesse caso aí ele está substituindo, então é um pronome, tá? Indefinido porque eu não sei de quem tá falando. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, ó, entre as crianças do colégio, as crianças no plural supõe-se que são algumas crianças, certo? Umas estudavam inglês e outras espanhol. Não sei quais eram as que estudavam inglês e nem quais eram as que estudavam espanhol, tá? Então, aí estamos em pronomes indefinidos, tá? E ainda fazendo relação com outro pronome indefinido, que é o outras aí na situação, tá? Agora, os numerais. Numeral é elemento da comunicação que traduz a intenção de quantificar alguma coisa com precisão. Temos classificações também. Temos os cardinais, que são os indicativos da própria quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os ordinais, que são indicativos de ordem. Primeira, segunda, terceira. Multiplicativos, que indicam multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionários, que indicam divisão. Meio, metade, terço. Observações. Os cardinais 1 e 2 e as centenas a partir de 200 são flexionadas em gênero. Então, ó, uma revista de 200 páginas. Próximo. Os numerais ordinais flexionam-se em gênero e em número. Então, ó, esta é a 201ª página da enciclopédia. Os numerais multiplicativos só variam quando equivalem a adjetivos. Então, olha, houve várias apostas triplas na loteria. Então, aí, triplas está como adjetivo. Então, vai, né, variar. Os numerais fracionários variam em gênero e número. Bebeu meia garrafa de suco e a terça parte de um copo de guaraná. Certo? Nas indicações relativas a rei, papas, séculos e partes de um livro, usam-se os ordinais até o 10º e a partir daí os cardinais. Exemplo, século VIII, século XX, século II, Luís XV. Então, o que quer dizer isso? Ó, usam os ordinais até o 10º, os ordinais. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Papa primeiro, Papa segundo, Papa quinto. A partir daí, usamos os cardinais. Então, Luís XI, Luís XV, certo? Então, é isso. Um beijinho e tchau.